Olá, terça-feira, 13 de outubro. Hoje nós vamos receber o prefeito de Bauru, Rodrigo Agostinho, para falar sobre o encontro de prefeitos e a direção da Unesp e também sobre os desafios da cidade na área financeira. Ainda nesta edição. Multa por falar no celular enquanto dirige cresce 60% em Bauru. Pesquisador da Unesp simula os riscos de acidente. Bauruense volta para a cidade para gravar um curta-metragem com a ajuda de alunos do curso de Rádio e TV. Motorista habilitado sabe que falar no celular enquanto dirige põe em risco a vida dele, dos passageiros, de pedestres e de outros condutores. Ainda assim, a maioria comete essa infração. Só que em Bauru a multa por causa dessa prática aumentou 60% do ano passado para cá. Uma pesquisa desenvolvida na Unesp demonstra por que falar ao telefone compromete e muito a direção. Quem dirige diz estar consciente dos riscos do uso do celular no trânsito. O celular meu é 24 horas, mas quando eu estou no carro, é meu genro que atende. Toda atenção tem que ser para o trânsito, não para o celular. Mas há quem admita já ter cometido a infração mesmo sabendo dos riscos. Este taxista diz ser difícil deixar de atender as chamadas. É complicado porque você está dirigindo, né, e o passageiro não quer que você para, né? Então é um problema. Dirigir falando ao celular já é a segunda infração de trânsito mais cometida no país, perdendo apenas para o excesso de velocidade. Dados da Endurbe comprovam que os motoristas de Bauru seguem a tendência nacional. No primeiro semestre de 2014, foram aplicadas 2.571 multas a motoristas que falavam ao celular enquanto dirigiam. Em 2015, no mesmo período, foram 4.153 autuações, um aumento de 61,5%. A multa para quem comete a infração é de R$ 85,13 e o motorista perde 4 pontos na carteira. A Polícia Militar alerta: falar ao celular no trânsito compromete a atenção do motorista e aumenta os riscos de acidentes. A principal situação é o desvio da atenção. Ele estando conduzindo o veículo que ele deveria estar observando tudo ao seu redor, entre pedestres e os demais veículos, nesse momento ele desvia sua atenção para o aparelho. E assim pode ocorrer algo nesse pequeno espaço de tempo. Em 1 segundo, 2 segundos, são metros de distância, dependendo da velocidade que ele vai estar percorrendo naquele momento. E é justamente para demonstrar como a utilização do celular afeta o ato de dirigir que uma pesquisa vem sendo desenvolvida no Laboratório de Informação, Visão e Ação da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru. Para isso, são utilizados 2 equipamentos. Um deles é este simulador parecido com um videogame. O outro é este capacete que tem 2 microcâmeras acopladas. Elas avaliam o foco de atenção dos olhos durante a simulação. O coordenador do projeto explica que falar ao celular prejudica o tempo de reação do motorista diante de algum imprevisto. Aqui, experimentalmente, a gente pode controlar certos aspectos, né? Por exemplo, a velocidade. Que diferença faz decidir a 120 por hora ou a 60 por hora? Outro problema, além de mudar o local para onde está olhando, é a sobrecarga atencional envolvida. Então, o olhar é só um indicativo disso. Então, por exemplo, responder o que está acontecendo do ponto de vista de processar a fala, etc., demanda bastante para o sistema. E a gente vai quantificar e descrever melhor como é que o sistema humano, na interação com o automóvel, com a pista, com a tarefa de dirigir, está se arriscando fazendo esse tipo de comportamento. Esse estudante participa da pesquisa e diz que os dados são importantes para ratificar as regras do trânsito. É importante para a gente aprender métodos de pesquisa também, já ir se engajando nesse tipo de atividade e também aplicar nesse contexto que iria se tornar obrigatório o uso de simuladores em autoescola, quais são as interfaces que há entre o ambiente simulado e o contexto real. E a pesquisa é importante para dar embasamento para a elaboração de leis que tenham alguns propósitos mais importantes e sejam aplicáveis também. E ainda sobre segurança nas ruas, estão abertas as inscrições para o concurso cultural da Semana Nacional de Trânsito, promovida pela Endurbe. Vão ser premiados trabalhos em 4 categorias: artes plásticas, produções de áudio, vídeo e textos. Mais informações com a repórter Leire Bevilacqua.
Neste ano, o tema do concurso é Seja Você a Mudança no Trânsito e as inscrições vão até o dia 16 de outubro. Quem nos dá mais detalhes é a Fabiana de Lima, do setor de educação da Endurbe. Fabiana, quem que pode participar desse concurso? Os alunos da rede pública e privada do município de Bauru e também incluindo aí o pessoal que participa do EJA, do SEJA, também podem estar participando aí do concurso, desde o ensino infantil até o ensino médio. E que tipo de trabalho pode ser inscrito nesse concurso? Para as escolas do ensino infantil, são desenhos, pinturas na faixa etária deles. Do ensino básico ao ensino médio, nós temos aí frases, cartazes, produção de vídeo, produção de animação. Então, aí é um convite para as pessoas participarem, desenvolver algum trabalho, né, dentro dessas categorias com o tema da Semana Nacional de Trânsito desse ano. E para quem ficou interessado, como pode fazer a inscrição? No site da Endurbe, no www.endurbe.com.br, tem um link específico do concurso cultural. Então você acessa o regulamento, junto com o regulamento tem a ficha de inscrição e entrega a inscrição, porque tem que entregar o trabalho também para nós, para ser julgado aqui na Endurbe. Vai ter algum tipo de premiação para quem participar? Sim, nós vamos ter desde tablets, HD externos, passeio para as crianças, kits promocionais, cursos de inglês, de informática. Muito obrigada, Fabiana. E para você que quiser outros detalhes sobre esse concurso cultural, é só entrar em contato pelo telefone 3233-9015. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. O tempo abriu em parte do estado, incluindo a região de Bauru. Vamos ver se segue firme nos próximos dias. Os detalhes da previsão do tempo com informações do IPMET e do CPTEC. Terça-feira de muitas nuvens em várias regiões paulistas. Agora, à tardezinha, chove em pontos isolados no nordeste do estado. Nesta quarta, por causa da nebulosidade, ainda pode haver registros de chuvas no estado. Na quinta-feira, tendência de tempo firme. Bauru não deve ter chuvas nos próximos dias. Agora a umidade do ar é de 50%. Os ventos sopram fracos, a 2 km por hora. Hoje a temperatura foi dos 16 aos 32 graus. Nesta quarta, a mínima prevista é de 20 e a máxima de 34 graus. Depois do intervalo, o prefeito Rodrigo Agostinho explica como a prefeitura pretende reduzir os gastos para não fechar o ano no vermelho. Ele vai comentar também o encontro de prefeitos de várias cidades paulistas com a direção da Unesp. Voltamos num instante só. Bauru, assim como todo o país, sofre com a crise econômica. A arrecadação do município caiu e os gastos do governo com os salários ultrapassaram o teto estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para falar sobre o que o poder público está fazendo para reequilibrar as contas, vamos receber o prefeito Rodrigo Agostinho. Rodrigo, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço o convite. Rodrigo, agora no fim de setembro foi publicado um decreto com uma série de medidas para diminuir os gastos. Os funcionários não podem mais fazer hora extra, não vão ser nomeados novos funcionários em cargos efetivos. Que outras medidas você vem tomando para reduzir esses gastos? Bem, a gente vem sentindo os efeitos da crise econômica desde o ano passado. No início desse ano nós já havíamos limitado o número de horas extras em cada secretaria. E agora, infelizmente, como a arrecadação continua caindo e diminuíram bastante os repasses do governo do estado e do governo federal, nós tivemos que suspender e proibir as horas extras. Também estamos suspendendo o pagamento das licenças-prêmio e, além disso, estamos fazendo cortes nos cargos comissionados, proibição de nomeação de novos funcionários, enfim. É todo um ajuste para que a gente possa fechar o ano com equilíbrio. Quantos cargos de livre nomeação já foram cortados ou serão cortados nos próximos dias? Bem, a Prefeitura tem mais de 6 mil funcionários. De cargos comissionados, nós cortamos a maior parte logo quando eu entrei na administração pública em 2009. Mesmo assim, restam alguns cargos, algo em torno de 28 cargos, que serão cortados agora nos próximos dias. Alguns já foram cortados a semana passada e outros serão cortados aí nos próximos dias. Nós estamos conversando pessoalmente com cada funcionário, explicando a situação.
tentando criar uma forma de compensar a saída desse funcionário com a utilização de algum funcionário de carreira da própria administração pública. A economia com a saída desses funcionários será da ordem de quanto? Olha, a economia ela não é tão grande, não é essa economia que vai resolver o problema da administração pública. Na verdade, o problema maior é que a arrecadação realmente despencou. Nós estamos falando de uma economia, algo em torno de R$100 mil. A prefeitura precisa resolver um problema até o final do ano de um déficit hoje de R$2 milhões. Então, vão ser um conjunto de ações para que a gente possa conseguir, enfim, equilibrar as contas que estão sofrendo bastante por conta da crise econômica. Uma ação estratégica nossa vai ser também melhorar a arrecadação e, por isso, nós estamos aí com um refis, um refinanciamento de dívidas. Então, todo mundo que tiver dívida com a prefeitura pode procurar a prefeitura diretamente ou no Poupa Tempo para refinanciar a sua dívida. Enfim, a prefeitura quer que as pessoas possam voltar a contribuir com seus impostos, enfim, deixar as contas em dia. Hoje a prefeitura depende desse dinheiro do refis para pagar o 13º, por exemplo? Olha, a maior parte do dinheiro do 13º, eu, por prudência, já estou guardando desde o começo do ano. Então, já paguei 50% do 13º dos funcionários e já estou com 80% do dinheiro reservado. Né? Mas é claro que essa diferença, esse refis vai me ajudar agora a cobrir essa diferença, enfim, fazer com que a prefeitura respire aliviado nesse final de ano. Rodrigo, a gente sabe que o DAI também vem sofrendo pelos mesmos motivos e por isso cortou investimentos. E muito também por causa do aumento com os gastos de energia elétrica. E a gente sabe que os economistas fazem projeções de que nos próximos 2 anos a situação não vai melhorar muito. E como a cidade vai garantir o abastecimento nesse período sem fazer esses investimentos? Bem, nós perfuramos 10 novos poços profundos que estão em operação, o que aumentou em 76% a produção de água subterrânea. Então a população pode ficar tranquila que não vai faltar água por conta desses investimentos. Esses investimentos são investimentos que a cidade precisa fazer a médio e longo prazo. E, infelizmente, nós estamos tendo que adiar por conta da crise. O preço da energia elétrica aumentou demais, o preço dos combustíveis também. O DAI tem uma frota muito grande de veículos operacionais, isso aumentou bastante o consumo de combustível. E o principal insumo do DAI, depois da água, é a energia elétrica que é usada para bombear essa água por toda a cidade. Então o DAI está sofrendo bastante os efeitos da crise. O DAI já cortou todos os cargos comissionados, então isso não é algo que ainda exista dentro do DAI, né? Mas infelizmente teve que cortar também investimentos. Os investimentos que continuam são os investimentos na área do esgoto, até porque nós temos um fundo de tratamento de esgoto e estamos aí com a maior obra de saneamento do interior, que é a obra da nossa estação, que está em andamento. Ela corre risco de ser paralisada, essa obra, por causa dessa polêmica do aditivo pedido pela empresa, pela Coengenharia, e o município já chegou à conclusão que não vai atender o pedido totalmente? Na sua visão, essa obra eu acredito que não. Eu acredito que não, até porque nós temos, mesmo que o governo federal atrase a liberação de algum recurso, nós temos o dinheiro assegurado. Nós estamos com mais de 110 milhões na conta do Fundo Municipal de Tratamento de Esgoto, então é dinheiro suficiente para poder tocar essa obra com tranquilidade. É claro que a empresa andou solicitando alguns reajustes, algumas coisas a gente acha que até é pertinente, mas nós vamos tocar, enfim, a obra da maior forma possível e com muito rigor, né? Até porque é uma obra esperada pela cidade há muito tempo. Rodrigo, queria aproveitar a sua presença. O prefeito esteve na semana passada participando de um encontro com a direção da Unesp, junto com outros prefeitos de cidades que sediam campus da Unesp. Qual que foi o balanço desse encontro? Qual que foi o objetivo dessa conversa? Foi muito bacana. O reitor da Unesp, com a vice-reitor, enfim, toda a equipe, a direção da Unesp, chamaram os 22 prefeitos, onde existe alguma unidade da Unesp instalada, para um diálogo. Acho que isso é muito importante, porque a gente precisa de uma integração maior. Mesmo a gente tendo hoje um excelente relacionamento entre a Prefeitura de Bauru, as diferentes prefeituras com a Unesp, é importante que haja uma maior integração, né? Que a gente saiba tudo aquilo que a Unesp pode oferecer, que os alunos que estão hoje aqui, que eles possam se relacionar com a cidade da melhor forma possível, participar das coisas da cidade. Então, essa reunião para a integração foi muito positiva.
Até porque a universidade tem um impacto considerável na economia do município também. Isso a gente praticamente não discute, né? Para nós é muito importante a universidade aqui. A universidade forma mão de obra qualificada, é um diferencial, a universidade investe na cidade, mas o que a gente sente é falta de uma integração maior, né? Então a gente percebe que tem muitas ações de extensão que a gente pode alavancar com essa parceria com as prefeituras. Então foi um encontro muito bacana, eu achei que foi algo que já deveria ter acontecido há mais tempo. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço e deixo aqui um grande abraço a todos. No próximo bloco, a gente mostra uma gravação de cinema aqui em Bauru. O diretor bauruense revive a infância num curta-metragem que contou com o trabalho de alunos do curso de Rádio e TV da Unesp. Voltamos já já. Bauru, cidade cheia de histórias folclóricas, é agora o cenário de um curta-metragem filmado por um bauruense. Ele voltou para a terrinha natal para registrar lembranças da infância. Para a gravação, contou com a ajuda de alunos do curso de Rádio e TV da Unesp. A cena é típica de uma cidade do interior. Uma casa antiga, isolada, no meio de muito verde, onde a natureza parece conviver perfeitamente com o homem. É nesse cenário que dois primos da cidade grande chegam para passar as férias na casa dos avós e conhecem Juliano, jovem que nasceu e vive no local. A partir desse encontro se desenrola a história do curta Vertentes, que foi rodado em Bauru. A casa, que recebe uma das locações, foi construída nas primeiras décadas do século passado e pertencia à antiga Ferrovia Paulista. O roteirista e diretor do trabalho não escolheu a locação por acaso. A verdade é que eu estou praticamente no quintal de casa. Eu sou de Bauru, vivi aqui até os 20 anos, então aqui estão as minhas referências. Eu cresci andando de bicicleta aqui na vizinhança e conseguir essa casa para fazer esse filme, para mim, tem um significado muito grande, né? Mas Rafael não se identifica apenas com o local escolhido para filmar o curta. O ano passado eu lancei 2 filmes muito urbanos, muito São Paulo, até um pouco pesados. E eu quis falar de uma coisa mais leve agora, falar de amor, mas de amor de uma forma um pouco diferente, não sofrida. E peguei esses 3 adolescentes para mostrar esse sentimento, essa descoberta, nessa fase em que a gente começa, a sentir isso, que é a adolescência. Assim como a maioria das produções independentes do cinema brasileiro, a maior dificuldade para concretizar o curta Vertentes é conseguir patrocínio. As pessoas, primeiro que elas não entendem muito o nosso trabalho, né? Elas não têm muita consideração assim pelo que a gente está fazendo, não entendem o que a gente faz. E ainda mais nesse momento de crise assim que a gente está vivendo, é muito difícil fazer com que as pessoas liberem algum tipo de dinheiro, principalmente, que é o que a gente precisa no momento. Já que o Rafael, que ele está tirando todo esse dinheiro do bolso dele, né? Para driblar a falta de recursos, Rafael contou com o trabalho voluntário dos atores, como a Guta Magnani. Ela veio de São Paulo para fazer o papel da avó, Dona Rosa. Incentivar a cultura, incentivar o cinema. A gente tem muitos valores aqui, os meninos são muito bons, muito dedicados. Então não custa nada eu dar um pouquinho do meu tempo, agora que eu já me aposentei. Estou realizando um sonho de juventude, que era de ser atriz. Mas, como nesse país os atores e atrizes não conseguem sobreviver, exatamente por isso que eu me dedico a ajudar essa garotada, para que eles possam sobreviver da arte e da cultura. Mas o curta também teve a participação de atores locais, como o Rafael, que interpretou Pedro, um dos protagonistas da história. Pedro, ele é um adolescente de 17 anos que veio da capital para passar as férias na casa dos avós. E aí chega aqui, ele com sua prima, e eles acabam conhecendo o Juliano, um rapaz, um garoto também, que mora aqui com seu pai, com sua família. Eles acabam criando uma amizade e descobrindo as coisas da vida. Além dos atores, o projeto reúne o trabalho de cerca de 20 profissionais. Metade são estudantes do curso de Rádio e TV da Unesp, como a Daniela, do início da reportagem. Outro integrante é Luiz Moraes, que cursa o 4º ano e tem uma função importante no projeto, a assistência de direção. Acho que um desafio das gravações em geral que a gente vai é esse negócio de controlar para não fugir daquilo que você espera mesmo. E aí é controle de tempo, controle de clima. Então acho que é mais esse momento de
de organização organizacional que você acaba aprendendo muito mais vivenciando mesmo, porque na faculdade eles passam, mas passam a teoria, né? E aí na prática que você sente aquilo que você aprendeu e aquilo que você está aprendendo de novo também. Quem vê o trabalho finalizado não faz ideia do tempo que leva para colocar um curta no ar. Só na captação, edição e sonoplastia são mais de 50 horas e 6 meses de trabalho para que o curta possa ser finalmente inscrito em festivais nacionais. A gente está fazendo da melhor forma possível, conseguimos algumas parcerias muito importantes, embora ainda falte apoio. E o propósito é esse, é participar aí inscrever, né, nos principais festivais de cinema e vídeo do Brasil, de fora também, e tentar levar um pouquinho da nossa história aqui do interior para muita gente ver. Até para que vejam que não é necessário estar em São Paulo, estar no Rio de Janeiro para produzir algo de qualidade, algo bom. É isso por hoje, a gente volta a se encontrar amanhã e nesta quarta-feira, excepcionalmente, o Unesp Notícias vai ser às 8 da noite, por causa da transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Mas se você quiser nos assistir ao vivo, às 6h30 da noite, é só acessar o nosso site. Tchau! Thank you.